Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo, mais um debate aqui envolvendo o nosso Flamengo aí, né? Mês de julho está acabando e o mês de agosto tão querido, vamos dizer assim, né? O mês de agosto está começando com uma sequência insana para o Flamengo, né? Jogando Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? Então é uma sequência insana de jogos importantes que, pelo Brasileirão, o Brasileirão, como está escrito aí na tela, né? O Tite nunca participou de um Brasileirão tão disputado, tão equilibrado como está acontecendo em 2024, né? Palmeiras, um time já... Precisamos nem falar sobre Palmeiras. Botafogo que vem se consolidando como uma potência também no futebol brasileiro, com a grana lá do John Textor, e o time vem crescendo a cada ano. O ano passado foi cavalo paraguaio, mas esse ano o time vem melhorando, né? Palmeiras, precisamos falar, Fortaleza ali brigando com o G4, e o Cruzeiro também, que querendo ou não, é um rival muito grande ali para se consolidar ali no G4, né? Então, é um Brasileirão que vem sim para entrar para a história, podemos dizer assim. E a competição entre Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil, Flamengo e Bolívia também, e no meio disso tem Flamengo e Botafogo, então é um mês insano para o Flamengo, e obviamente, né, vambora para mais um debate envolvendo Flamengo, Palmeiras e Botafogo aí, envolvendo as três competições que esse mês de agosto promete muito, né? Deixa seu like e vambora mais um vídeo. Então vamos lá, nós vimos as médias. Primeiro turno encerrou para a maioria das equipes, algumas já estão até na primeira rodada do segundo turno, tem gente devendo o jogo, mas vamos passar a régua aí no primeiro turno. Já tem a turminha ali que você olha e fala, a briga pelo título é essa aqui, não tem conversa, não tem discussão, ninguém mais vai entrar, tá fechado. E já tem aquela turma que você olha lá embaixo e fala, aqui esse pessoal vai ficar, essa briga aqui o segundo turno todo, alguns vão se salvar, outros não, mas essa turma aqui não vai mudar muito disso também. Já tem essa cara já, ô Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Jean, Calça, quem nos assiste. Eu acho que a gente já começa a esboçar um desenho, e eu acho que lá embaixo talvez mude mais de figura do que se tem hoje do que lá em cima. É muito pouco provável que o campeão não esteja naquela tela que a gente viu ali agora, né? Uhum. Palmeiras, Botafogo e Flamengo, principalmente. Você pode ter um outro time ali beliscando, acho muito complicado. O Palmeiras surge naquela reta final do Brasileiro do ano passado muito mais pelo que o Botafogo deixa de fazer. Então, para aparecer alguém ali, teria que ser algo muito diferente, repetir o que aconteceu no ano passado, acho pouco provável. E não acho que os três ali deixariam uma coisa escorrer. Acho que os três ali, e muito pelo que vai acontecer nas próximas semanas, que ou Palmeiras ou Botafogo deixam uma competição, ou Palmeiras ou Flamengo deixam uma competição também. Então você passa a olhar o Campeonato Brasileiro com outros olhos. Tem um foco maior, tem uma qualidade maior de elenco. Botafogo desse ano é melhor que o Botafogo do ano passado. Palmeiras e Flamengo são times mais preparados para buscar títulos. Então não acho que vai haver muito uma mudança de cenário. Agora, lá embaixo sim. Eu acho que lá embaixo a coisa não está tão desenhada. Desenhada que eu falo do grupo dos 4 últimos colocados. Sim. Dos 4 últimos colocados, a gente está olhando para o time ali falando, esse time está no viés de subida, esse time está muito pronto para escapar e parar com esse papo. Você vê time ali no bolo ali de 15º, 16º, falando, se não abrir o olho, vai abrir vaga lá embaixo. Alguém vai ser puxado. Então, acho que talvez se tiver que fazer uma projeção, agora virando de um turno para o outro, tem mais chance de mudança lá embaixo exatamente do que da trinca ali para mim que deve brigar pelo título. Porque ali embaixo você vê nessa reta final o Juventude sendo sugado, o Cuiabá que tem 2 jogos a menos que a maioria dos clubes, também ainda tem que pagar esses jogos, mas está lá mais para baixo, e a gente vê um Corinthians que apesar da derrota, né, esse final de semana, a derrota para o Galo, uma derrota absolutamente normal, já conseguiu nos últimos 4 jogos 7 pontos. Estava difícil do Corinthians. O Corinthians conseguiu até 2 vitórias. Aí você tem um Fluminense que engatilhou 3 vitórias seguidas. O penúltimo colocado, só para complementar, que é o Fluminense, sim, você está quase que esperando para ver a hora que ele vai virar a página disso. Exatamente. Então ali você já muda, já é uma mudança substancial. A gente está falando do penúltimo colocado, de um time que virtualmente há 4, 5 rodadas ninguém dava nada. Então tem uma chance maior de mudança ali de cenário. Na parte de cima não muda muito não, Calçade? Fica nos 3? Tudo bem? Boa noite. Eu acho que até o 5º lugar, o Cruzeiro, a gente tem que respeitar. Que tem características diferentes, cada um desses 5. Flamengo é o maior orçamento do futebol brasileiro e usa muito bem isso. O Tite não tem o tempo do Abel Ferreira, não tem o tempo
do Vojvoda, mas o treinador que estiver cuidando do Flamengo tem os melhores jogadores e um orçamento gigante. E isso, quando o trabalho é minimamente bem feito, você encontra ele na tabela, em boas posições. Então você tem um Flamengo desfrutando dessa condição. O Botafogo é uma SAF que agora o Textor está pondo mais dinheiro, está investindo e está também mais organizado desde o ponto de partida quando ele assumiu. E isso acaba sendo refletido no trabalho. Ano passado, o que aconteceu foi inusitado, né? Uma diferença tão grande e perdeu o título a ponto do Palmeiras ter uma média de pontos de 1,84. Isso. Que é uma média... daquela média... É baixíssima. A gente usa a média de 2 pontos, que você vai ter... Quem tiver mais ou menos 2 pontos pode ter acima de 76, vai terminar o campeonato de 76 para cima. Quem tiver essa média, dificilmente vai deixar de estar perto da disputa do título na reta final. Por isso que a gente usa essa métrica, porque são equipes que vão disputar o título e aí na reta final, faltando 5, 6 rodadas, você sabe mais ou menos o que você precisa e aí cada um vai dar o máximo, aquilo que puder. Outro ponto é, por exemplo, Palmeiras, o trabalho mais longevo de um treinador, junto com Fortaleza. Palmeiras também muito bem administrado. O Fortaleza é outro grande exemplo. Onde eu quero chegar? E o Cruzeiro é uma SAF que foi vendida. Sim. Né? O único risco é o dono querer botar a mão no futebol. Que nem eu mandar áudio para os amigos. Eu já mandei, se não entrar no time, tá fora. Tal. Essas bravatas. Esse é o problema de ter torcedor e o cara com dinheiro no clube. Chega uma hora que ele atrapalha. Eu não esperava que fosse tão cedo. Né? Pelo menos ainda não atrapalhou. O Cruzeiro está bem. Botafogo e tal, mas você não sabe o trabalho que isso deu para o treinador lá dentro. Sim. Porque você tem uma galera que quer entrar e tem aqueles que levaram o Cruzeiro até o lugar onde ele está até agora. E o jogador que está jogando e está rendendo falou, bom, não adianta fazer nada aqui. Porque a vaga, o presidente já definiu que eu tenho que sair. Então, assim, isso é uma loucura, né? Infelizmente acontece no futebol. É raro, mas acontece muito, né? No futebol brasileiro. Então, o risco do Cruzeiro é esse, né? É o dono. Infelizmente, a largada foi péssima, né? Apesar do dinheiro que ele está colocando. Mas, cara, você enxerga um resultado extra-campo nessa história de classificação. No ano passado, foi um campeonato que todo mundo largou porque o Botafogo ia levar. A hora que o Botafogo resolveu entregar o campeonato, que não tinha força. Começou a cair no colo de um e do outro, e alguns foram entregando também. E foi aquele que estava mais organizado, sem ser brilhante, que era o Palmeiras. Esse ano é totalmente diferente. Calçade caiu no colo do Flamengo, caiu no colo do Palmeiras, caiu no colo do Red Bull Bragantino, caiu no colo do Grêmio, né? Falei. E assim, o Atlético... vamos lá então. Atlético Mineiro, Palmeiras. Uma batata quente, né? Grêmio... Red Bull Bragantino. O Atlético ficou 10 jogos na hora que chegou o 4, 5 o clube esteve ali e foi o Palmeiras que acabou aproveitando. Cada campeonato é diferente. Exatamente. Tanto é que o Grêmio acabou sendo vice-campeão e a coisa foi tão no limite que o Grêmio reclama até hoje daquele pênalti, daquele lance do Yuri Alberto e tal, não sei o que teria pontuação para ser campeão. Olha como é que foi ali no limite. Jean, apto a falar? Pode ser? Apto a falar. Tranquilo? Qualquer coisa tem aguinha aqui para salvar, tá tudo certo. Hein? Pode contar, hein? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho assim, é engraçado que a gente falar, o brasileiro agora a gente já consegue apontar quem vai brigar por título, qual é a briga de cada um. Evidentemente, esses 3 times que estão lá em cima, que são, para mim, os 3 principais candidatos à briga pelo título, eles já eram apontados como esses candidatos mais fortes. Claro, junto com outros, junto com o Atlético, com o Internacional, que acaba fazendo uma campanha muito decepcionante, mas Flamengo, Botafogo, Palmeiras estavam ali, estavam nesse bolo. E pelo fato deles confirmarem essa expectativa, eu acredito muito que o campeão saia de um desses 3. Por mais que a gente tenha hoje um Fortaleza que, por pontos perdidos, está até acima, né? Um Cruzeiro que, de fato, pode gerar essa expectativa, porque, agora tendo jogado o primeiro turno com o elenco que jogou, tendo o elenco que tem a partir do segundo turno, pode ter essa expectativa, mas, assim, eu recebi a notícia ali do vazamento do áudio do presidente
com a mesma, não sei se eu posso dizer, o mesmo desânimo do Calçade, porque realmente é um negócio inacreditável, né? Quando você acha... Tudo bem, pode até ser uma bravata, pode ser o falastrão que está querendo se exibir para os amigos e tudo mais, mas pode não ser também, até porque, como disse o Calçade, isso é normal. Então, hoje eu ainda acredito muito nesses 3 primeiros colocados brigando pelo título, e aí talvez com uma definição muito baseada no que vai acontecer nas Copas. Porque a gente vê o quanto tem peso esse calendário maluco, né? O fato de você acabar poupando os jogadores o tempo todo. E o brasileiro, que não é normal talvez em muitas ligas europeias, mas o brasileiro é a primeira opção de poupar jogador. A gente viu isso acontecer nesse final de semana. Sim. O Palmeiras entrou com um time praticamente reserva e perdeu do Vitória. Botafogo. O Botafogo, mesma coisa, e acaba perdendo do Cruzeiro. E aí o Flamengo não deixou passar essa possibilidade, essa oportunidade de assumir a liderança do campeonato com um jogo a menos, tendo o melhor elenco da competição. Então também tenho essa expectativa de ver como o Flamengo vai agir em relação às Copas, né? Quanto o Flamengo vai priorizar, de repente, um brasileiro que para o melhor elenco é sempre uma grande possibilidade de conquista, né? Para quem tem o melhor elenco. Se você está jogando bem. E eu até acho que os melhores momentos do Flamengo nesse primeiro turno não foram os melhores momentos de um time. Acho que o Botafogo teve momentos melhores, o Palmeiras teve ali, antes dessa sequência de derrotas, 3 ou 4 jogos jogando muito bem. O Flamengo talvez não tenha tido esse momento, mas aí é uma demonstração também da força do elenco. Porque mesmo quando não jogava muito bem, achava na individualidade, né, em gols, em momentos decisivos, que acabavam garantindo essa vitória. No momento foi aquela goleada sobre o Galo, fora de casa. Isso. Que o Palmeiras também goleou, né? Mas exato. o Flamengo ali naquele momento ainda com um time, entre aspas, alternativo ali. É isso, e acho que assim, então, o Flamengo talvez não tenha tido essa sequência, mas está na liderança, está com um jogo a menos e tem o melhor elenco. Então, isso tudo, né, deveria fazer a gente apontar o Flamengo como o favorito. Só que é óbvio que depende tudo de permanência ou não nas Copas. Então, se o Flamengo continua na Libertadores diante do Bolívar, é o normal até o Flamengo passar. Se o Flamengo passa do Palmeiras, que aí é normal, como um dos dois vai ser normal. Desculpa. Botafogo. Não, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, Na Copa do Brasil. Um dos dois vai ficar sem agenda de Copa do Brasil aí. Isso. Ou o Flamengo ou o Palmeiras ficam sem agenda de Copa do Brasil, é o que o Pedro falou. Ou o Botafogo ou o Palmeiras ficam sem agenda de Libertadores. E isso pode começar a indicar um caminho para o brasileiro. Vamos supor que o Palmeiras caia dos dois. Aí a gente está falando de um time muito forte, um time que tem capacidade de recuperação. É óbvio que ninguém quer cair de nada. Todo mundo quer continuar brigando até o fim. Mas continuar em todas as competições, evidentemente, te leva a poupar no brasileiro. Essa é a verdade. Quem sofre. Diante do nosso cenário aqui. Mais ou menos assim, quem como os técnicos optam. Tem que torcer para o rival do brasileiro permanecer nas Copas. É meio isso. Meio isso. Aí, aqui, agora vou ter que torcer a cultura do Caioma não foi tão ruim, porque agora eu foco aqui, ou então eu escolho competição. Esse não é o time de Copa. O discurso está pronto, né? Mas é isso que o Jean fala de foco em campeonato, né, no campeonato nacional. Mas é por isso que o campeonato brasileiro não necessariamente, quando a gente olha para a tabela, a gente fala, não, todo mundo aí vai dar vida. Porque por uma questão cultural, que é qual o caminho mais fácil e mais curto para uma Copa? Não é o brasileiro, né? É o mata-mata. Ganhar brasileiro demanda trabalho, e nem sempre o pessoal quer trabalho. Né? O pessoal quer chegar no sucesso, não necessariamente com mais trabalho. Se tiver uma via aqui um pouco mais curta, é melhor. E financeiramente se começou a vender a ideia também, né? Da mesma organizadora, que é a CBF, ela começou a vender uma ideia. Olha, eu botei muito dinheiro aqui na Copa do Brasil, que é para todo mundo prestigiar a Copa do Brasil. Então tem uma questão cultural, tem uma questão de calendário também, que não necessariamente o Campeonato Brasileiro é a menina dos olhos do time, do clube. O Campeonato Brasileiro se der, eu vou brigar no Brasileiro, mas se eu puder brigar pelas Copas, e quem ficar nas talvez três seja mais frentes. interessante. Então, essa é uma questão. A chance de ganhar... Aí vai o papo, vai priorizar? O brasileiro vai largar? fica difícil. Porque fica difícil, Claro. porque ele vai sofrer pelas Copas. A não ser que você faça uma coisa que não é normal ser feita, né, Calçade? E aí acho que tem que elogiar o Tite nesse final de semana. Porque ele poderia olhar para o contexto ali e falar, cara, o Arrascaeta não vai jogar, porque é Atlético Goianiense, o Arrascaeta não vai jogar, o Cebolinha não vai jogar. Ele decidiu jogar. O Gerson não vai jogar. E então, assim, eu acho que... E estou falando isso já tendo criticado o Tite em outros momentos por escolhas que ele fez. Por exemplo, poupando
num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que é um jogo que a gente sabe que tende a ser um confronto direto na briga pelo título por pontos corridos. Eu acho que esse não é um jogo que você poupa jogadores importantes, como o Pedro, por exemplo, ou como a Arrascaeta. Mas assim, ele falou, cara, eu acho que aí é aquela coisa, né? Aí ele viu, pô, cara, o Palmeiras perdeu, o Botafogo perdeu. Exatamente. Eu não vou dar... Era um jogo muito grande pela pontuação isso, que ele... Né, assumia a liderança com o jogo a e menos. numa disputa que ele mesmo, ele explica isso com essa coletiva. Sim. Porque ele está vendo tão justa a diferença, assim, com essas derrotas, era o dia para não... É inegociável. O Palmeiras tentou negociar, se deu mal com vitória. Porque foi, assim, eu entendo até a ira do Abel, porque o Palmeiras tem estrutura e time até para, com uma formação bem alterada, ganhar do Vitória. Mas o time de sábado, esse time conseguiria vencer a Vitória. Exatamente. E é por isso que ele... Possível. É isso. Eu discutiria muito mais se ele tivesse colocado, o Abel tivesse colocado, sei lá, esse time reserva e o jogo do final de semana fosse, sei lá, contra o Botafogo. Isso. Porque aí você fala, pera lá, esse é um jogo chave e que você dificilmente vai ganhar se você não tem os seus titulares. Melhor. Mas é normal o Abel, com a força que tem hoje o Palmeiras, seja no elenco, seja no time, olhar e falar, cara, é possível, como é o Vitória, é possível ganhar com um time alterado, e aí eu vou com o time mais forte para coisa, né? E acabou não dando. Só continuo lamentando que para você ganhar alguma coisa, você tem que fracassar no resto. Não, mas é o que eu falei da cultura e do que a gente faz com o calendário. Sim, não é lógico no futebol. O futebol você tem que jogar para vencer, sempre. Mas em 2021, quase o Galo ganha tudo. Ele ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, e ele caiu na semifinal. Exatamente. Quantas vezes Palmeiras, isso, né? quantas vezes isso Caiu invicto. Quantas vezes isso aconteceu? Qual é o grande time... Nós vamos lembrar do Galo por alguns séculos. A gente vai lembrar do Galo do porque Cruzeiro, é um exemplo ali. A tríplice coroa do Cruzeiro já é um outro debate, porque o calendário é diferente. A gente não vai lembrar. Qual é o grande time festejado como o futebol mais bem jogado, que a gente parava para ver, independente... Flamengo de 19. Ele já é fruto de um fracasso na chegada de uma eliminação. De uma eliminação precoce em Copa do Brasil, que não necessariamente era o que se esperava do elenco. Ele já é fruto disso. Então, você achar que isso é a realidade, não é. Eu estou com calçado. Por exemplo, quando você chega... Antes do Brasileiro, o Tite dá uma entrevista. Né? É interessante a atitude dele ontem, mas o discurso recente não era. Antes do Brasileiro, o Tite dá uma entrevista. Ele se antecipa a discussão e ele fala, é humanamente impossível. Você não falou isso, falou algo perto disso. É humanamente impossível sentar e falar que a gente vai brigar nas três frentes. Hoje eu já acho que o papo é um pouco diferente, porque se tem alguém em condições de se dividir, não é com força total nas três frentes, é o Tite. Outro exemplo, você pega, tem coisa de 10 dias ou pouco mais, qual foi o grande e badalado jogo, festejado jogo? Foi aquele Botafogo e Palmeiras do Newton Santos. Que aconteceu ano passado lá, a atuação do Endrick, a virada, pênalti do Tiquinho. Era a grande atração da semana, era uma quarta-feira à noite. Os dois times, sabe bem, brigando ali, taco a taco, quem poderia ser líder. E é um grande jogo. Independentemente da atuação do Estevão, por exemplo, que era até ali então um grande nome individual do campeonato, não foi bem, mas era um grande jogo. E a bola do Tiquinho, a construção do Botafogo, o gol do Tiquinho, a história do Tiquinho do ano passado, ele faz o gol para garantir. O que aconteceu na semana antes daquele jogo? Você lembra? Descanso. Não aconteceu. Entre aspas. Foi uma semana para você se preparar. Você não vai ter mais esse cenário até o final do Campeonato Brasileiro. Seja um Flamengo e Palmeiras que se desenha, seja um Flamengo e Botafogo que também se avizinha no Campeonato Brasileiro. Você não vai ter mais isso. Você vai chegar fazendo conta. Pedro força cartão, segura não sei o que por causa do jogo. Quanto é que foi o jogo da ida no Maracanã? Como é que deve ser a volta? Você vai passar, então, o calendário, a cultura nacional do futebol, se é que ela existe, né? Ou como ela não existe, ela impede essa conversa. Não é só papo de treinador. E aí o brasileiro fica, para Deus dará, assim, no final do ano, ver quem que... O brasileiro você não consegue planejar com quem você joga na semana que vem, porque a tabela não sai no dia que tem que sair. Também tem. E aí a confederação, a CBF, marca um jogo na terça para um Bahia, mas tinha jogo marcado na segunda. Então, você não vai privilegiando. Por que você tem que botar o dedo na cara do treinador e falar, você tem que privilegiar? É muito difícil, é tudo muito viciado aqui. Pra você virar e falar, corre nas três. É aqui que vai decidir muita coisa, porque Palmeiras tem Botafogo e Flamengo. Ele pode deixar o Botafogo pelo caminho, ele pode ficar pelo caminho. Então, assim, nós temos Flamengo, Botafogo
e Palmeiras, que são as maiores forças, podendo ter um redirecionamento do seu restante da temporada. Praticamente um jogo a cada 4 dias. Tivesse o São Paulo, 3,88 dias. tivesse o São Paulo um pouco mais acima na tabela, entrar nessa tela, porque também tem 9 ali, e outros times. Também. Sim, e outra, esta sequência aqui, a possibilidade de lesão, ela aumenta, sim, exponencialmente. Isso não é... Essa é a tal da ciência que... E é um mês sem treino, né, Calça? Porque joga domingo, representa segunda, descansa terça, porque é viaja. E aí você não privilegia nenhum jogo. E é bom entender que, assim, além dos confrontos de mata-matas, a quantidade de jogos no brasileiro, alguns vão se enfrentar. A gente vai ter uma sequência de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras tem Flamengo e Botafogo. E tem um Flamengo e Botafogo também. Eu acho até justo que tenha isso, porque assim, pelo menos, quer dizer, eles se enfrentam... Em igualdade de condições. Em igualdade de condições, sabem que depois vão ter um jogo mais complicado ali no meio de semana, porque também, assim, obviamente acaba sendo uma vantagem quando um candidato ao título pega uma galinha morta num final de semana, e tudo bem, a gente viu o que aconteceu nesse fim de semana. Favoritismo não significa tudo, mas, obviamente, é melhor você pegar um time mais fraco do que pegar uma potência nesse contexto em que você vai poupar. Então, eu acho que até é bom e é justo que você tenha Flamengo e Palmeiras, que você tenha Botafogo e Flamengo no meio desses jogos todos, né? Até porque também é interessante olhar para o fato de que, cara, ninguém tem confronto nas Copas, que poderia ter acontecido, confronto tranquilo. Não vamos nem falar de Flamengo e Palmeiras, que obviamente o pior confronto para o Flamengo talvez fosse Palmeiras, ou né, um ou outro time, ou Botafogo, mas deu Palmeiras. O pior para o Palmeiras talvez fosse o Flamengo. Então, eles pegaram o pior adversário possível. O mesmo se aplica a Botafogo e Palmeiras na Libertadores. Então, o Palmeiras, nesse sentido, quebrou a cara nos sorteios. Mas o Botafogo também não tem vida fácil na Copa do Brasil, né? Porque... Então é isso aí, né? Só como a gente estava dizendo aí, né? No começo do vídeo, é um mês insano aí de jogos aí, em sequência de jogos importantes, não só para o Flamengo, para o Botafogo e Palmeiras também. Principalmente o Flamengo, que obviamente, né, vai enfrentar o Palmeiras aí, te falando sobre o Flamengo, vai enfrentar o Palmeiras 3 jogos em 10 dias. Então, eu acho que é o pior adversário que o Flamengo poderia enfrentar, né? Pelo lado do Flamengo é o Palmeiras. E pelo lado do Palmeiras é o Flamengo, né? São as duas maiores potências aí do futebol brasileiro que vem conquistando tudo nos últimos 5 anos aí. Acho que é um jogo que, querendo ou não, vai parar o Brasil para poder assistir, parar de uma maneira positiva, né? Vai parar o Brasil, muita gente vai assistir esse jogo, sendo torcedor do Flamengo, do Palmeiras, ou rivais também, né? Indifere isso, mas é aquilo. O Flamengo, como o Pedro Ivo estava dizendo aí, né? Será que o Flamengo vai conseguir priorizar uma competição? Dificilmente. O Tite vai tentar dosar os jogadores, dosar a minutagem no máximo possível, porque tu enfrenta o Palmeiras, tem o São Paulo pelo Brasileirão, depois enfrenta o Palmeiras novamente. Aí depois tem o Palmeiras novamente pelo Brasileirão. Aí depois pega Botafogo, se não me engano. Não, depois pega Bolívar. Depois Botafogo, depois Bolívar novamente. Isso tudo em 23 dias. Então uma sequência insana aí que o Flamengo vai ter agora. E é agora, nesse exato momento, que o poder... Não o poder, mas todo mundo diz que o Flamengo tem o melhor elenco. Um elenco muito farto, com muita qualidade. Isso, quando o Flamengo precisa utilizar o elenco, o Tite, com todo mundo disponível, vamos dizer assim, né? Melhor assim. O Flamengo consegue tirar da onde os seus rivais não têm, né? Isso é nítido. O Palmeiras tem um bom elenco? Tem. Porém, tem um elenco mais curto, né? Mais enxuto. Conseguiu trazer alguns reforços, mas mesmo assim. Botafogo, a mesma coisa. Então, o Flamengo, acho que sim, entre esses times que estão disputando as 3 competições aí, 3 competições somando só Libertadores, né? Vamos dizer assim. E os três rivais que estão na liderança do campeonato, né? Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Falando só desses 3. O Flamengo é o principal time da onde consegue tirar uma solução que seus rivais não conseguem. Não conseguem, né? A gente viu aí
que após a lesão do Estevão, né, o jogador do Palmeiras aí, né, o time do Palmeiras não consegue marcar gols. Entendeu? Vem de 2 derrotas seguidas aí para o Fluminense e para o Vitória jogando em casa. Poupou, mas o Botafogo poupou e perdeu. O Flamengo poupou e ganhou. Então, o Flamengo poupou. Aí tu olha o elenco do Flamengo que entrou dentro de campo, nem parece que poupou, né? Essa é a força do elenco, né? Mas é aquilo. Vamos esperar agora, quarta-feira, vai ter o primeiro encontro aí desses 3 aí. Primeiro encontro que muita gente vai assistir, infelizmente não vai passar em TV aberta, né? A gente vai ter que acessar algum site para poder assistir. Mas é aquilo. Muito confiante que o Flamengo chega em bom momento. 3 vitórias seguidas, o Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas, então o Palmeiras vem mais pressionado normalmente do que o Flamengo, mas é um jogo sim que para tudo, né? Para tudo de uma maneira positiva que sim. Todo mundo vai querer assistir esse jogaço. E é o principal confronto aí dessas oitavas finais da Copa do Brasil, né? Já pela Libertadores é Botafogo e Palmeiras, e pela Copa do Brasil é Flamengo e Palmeiras, né? Palmeiras pegou seus piores adversários, né? Nas 2 competições de mata-mata, né? Botafogo Libertadores e Flamengo na Copa do Brasil. Por um lado positivo, o Palmeiras pode eliminar logo de cara um dos principais rivais ao título. Por outro lado, a chance de ser eliminado logo cedo nas competições de mata-mata é gigantesco também, né? Então tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Mas deixa o seu like aí e tamo junto aí na Sul.